gente. Sou a Alessandra Alencar e hoje eu estou aqui facilitando, né, mediando essa conversa com Lúcia Soares, essa profissional excelente, maravilhosa, e um tema muito importante, né, e assim, comum já, né, no nosso cotidiano, sobre a diversidade sexual. E este bate-papo faz parte do projeto Florescer, né, que a APTF, Associação Pernambucana de Terapia de Família e Casal, né, vem promovendo e, né, assim, periodicamente a gente vem trazendo temas relevantes, né, para os profissionais e para a sociedade, né? Então, famílias, enfim. E hoje, essa honra, né, de trocar sobre o tema da diversidade sexual com a contribuição de Lúcia. E aí, quem quiser mais informação, né, dá uma pesquisada do projeto Florescer, mas a gente oferta, né, para os associados e, assim, convidando esses associados a estar com a gente e dialogando, enfim, a gente construindo esse conhecimento, atualizando, e quem também quiser participar, né, de hoje e das próximas, também podem chegar, independente, né? E vou deixar a Lúcia também se apresentar, porque assim, a carreira, né, de Lúcia já é extensa. A experiência já é grande. Então, Lúcia, bem-vinda e obrigada por aceitar, né, o convite da APTF, que você faz parte, né, de alguma forma há muitos anos já. Sim, sim. Bem-vindo. Obrigada, Alê, obrigada aí, né? A oportunidade também, eu faço parte, eu sou associada à PTF, né, Associação Pernambucana de Terapia de Família, e assim, da importância de termos a PTF, e essa oportunidade está nos trazendo esse bate-papo, esse diálogo, né? Porque eu gosto muito da ideia de ser muito mais uma conversa do que algo, né, algo que seja mais fechado, e enfim. Então, assim, além de eu fazer parte, ser associada da APTF, né, eu sou psicóloga clínica e terapeuta de família, né, e casal, especialista também em sexualidade e sexualidade humana, e assim, eu trago um pouquinho da minha experiência, né, sou professora também de pós-graduação nessa área da sexualidade, terapia familiar, e aí a conversa vai ser muito em cima da minha experiência, né, do meu acúmulo de, de, de ouvir, né, as pessoas, de ler, e falar sobre a diversidade sexual. Aliás, tudo que fala sobre sexualidade, isso me empolga bastante. Quem me conhece sabe, né? Falo bastante. Por quê? Porque eu sempre, né, vi o tema da sexualidade como algo, assim, aquela caixinha que é preciso que a gente vá tirando, vá entendendo, vá dialogando, vá trocando, porque é um tema muito subjetivo. E, ao mesmo tempo que é um tema muito subjetivo, ele é importantíssimo. E ele nos move o tempo inteiro, mesmo que nós não saibamos, nós não tenhamos essa consciência, mas a sexualidade está presente, né, o tempo todo na nossa forma de agir com as pessoas, de ter afeto, de não ter, né? E é uma, enfim, então é um tema muito importante para conversarmos aqui. E a diversidade sexual é uma partezinha desse guarda-chuva, né? Esse grande guarda-chuva, que é a diversidade sexual. A ideia aqui hoje não é esgotar, até porque é um tema também muito subjetivo, muito amplo e desafiador. E todos os dias acontecem, né, notícias novas, pesquisas novas, e eu estou aqui nessa perspectiva de trazer um pouco, como eu falei, a minha experiência, e claro, gente, sempre baseado, né? Baseada nas informações científicas. Nada aqui que a gente vai conversar é achismo, então a nossa responsabilidade é muito grande também de levar para vocês o que de fato é pesquisa,
é científico, tá? A gente não está aqui querendo trazer temas que são individuais, que são temas muito mais relacionados às questões individuais, como religião e outros temas aí, educação, né? Doméstica, até porque nós sabemos como a sexualidade é construída de forma plural também. Mas a ideia, realmente, o compromisso é com o científico. E mesmo dentro dessa perspectiva, a sexualidade e, sobretudo, a diversidade sexual, ela traz praticamente todos os dias conteúdos novos, reflexões novas. Tá? E vamos continuar, porque à medida que nós olhamos para o tema, quanto mais nós vamos olhando para o tema, mais coisas a gente vai descobrindo, vai refletindo, e também olhando para a nossa sexualidade, né? Porque eu não estou falando só aqui na do outro, estou falando primeiro da nossa. E aí, isso é um grande desafio, né? Para a vida mesmo. Então, é isso, né? A pequena, né, introdução. Eu acho que a Lê vai falar um pouco de como é que vai ser né, o tempo, como é que nós vamos utilizar melhor esse tempo, e aí eu começo, né, o bate-papo. Ótimo, Lúcia. Então, a gente vou, assim, gerando essas perguntas, né, para provocar o diálogo, e no final também, quem quiser, né, deixar, colocar sua dúvida, né, sua pergunta, sua contribuição também, né, ficar à vontade. Mas vamos começar, que você já começou falando também, mas assim, ainda vou perguntar objetivamente. Qual a necessidade de a gente conversar sobre o tema da diversidade sexual? Então, vamos que vamos. Vamos Vamos, bem né? na complexidade da questão mesmo. Uhum. E o Então, tempo a gente vai organicamente. Tô de olho aqui. Vamos, né, fluindo. joia, joia. Eu preciso, né, dessa fluidez e preciso de alguém que esteja controlando, porque eu sou assim, quando eu começo a falar. Mas, assim, eu acho essa pergunta realmente o pontapé inicial. Por que estarmos falando sobre esse tema? Primeiro, porque é um tema que tem se trazido cada vez mais, né, para a sociedade como um todo. E não é só aqui no Brasil, né, no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, especificamente, seja por algumas décadas atrás, né, 2, 3 décadas atrás, a própria necessidade, né, de se pensar, de se entender algumas pluralidades em relação à sexualidade, nos últimos anos, por várias questões, esse tema tem vindo à tona, tá? Seja no sentido da necessidade, né, de um olhar mais específico para trazer um bem-estar melhor para as pessoas como um todo, sejam para algumas informações inequívocas, alguns pensamentos, algumas informações que não foram muito bem trazidas para a sociedade como um todo. Então, a gente precisa estar esclarecendo, precisa estar retomando o tempo inteiro, como eu falei anteriormente, para trazer para todos e todas as informações científicas, porque no Brasil, o Brasil é um dos campeões, um dos países com maior índice de violência em relação à homofobia e transfobia, tá? E, enfim, porque tem muita dúvida do que é, se isso é modismo, se isso é besteira, se isso é opção, se isso não é, o que é que tem a ver com desejo. Então, a gente vê a necessidade de esclarecer. Eu sou psicóloga clínica, né, trabalho com essa temática muito no meu consultório também, trabalho com famílias que chegam muito angustiadas, e uma das questões que nós observamos muito é a falta de informação realmente segura, porque, infelizmente, com o advento aí das redes sociais, nós temos muitas coisas interessantes que nós podemos ter acesso rapidamente em relação a temas e tudo, mas também nós precisamos ter muito cuidado com as fontes de informação que nós vamos buscar. Então, observamos que muitas fontes trazem informações totalmente equivocadas e muitas vezes preconceituosas e discriminatórias. Sobretudo,
eu digo sempre, tenha muito cuidado com o que você recebe muito fácil, né, nas suas redes sociais, seja no Instagram, no WhatsApp, aquelas frases feitas, aquele terror em relação a alguns temas. Bote sempre uma atenção maior. Quanto mais aquela manchete aterrorizante, sabe, negativista, você tem que prestar muita atenção e buscar as fontes corretas. Então, por isso e por outras razões, nós precisamos falar mais sobre isso. A ideia de estar aqui conversando com vocês hoje não é, como eu falei, para esgotar, é muito mais, pelo contrário, de incentivar e motivar vocês a buscarem mais informações, né? Porque é um desdobramento, né? É um desdobramento. Assim, a gente percebe ainda que as políticas públicas de saúde em relação à diversidade de pessoas LGBTQIA+, LGBTQIAPN, porque assim, a informação é que recentemente foram adicionadas mais 2 letras à nossa sigla, e aí algumas pessoas, mas por que essa sigla? Isso é besteira, isso é mimimi, não tem necessidade. E aí muitas pessoas não só questionam, mas ridicularizam isso. E aí eu gostaria também de fazer uma posição, uma fala, que eu me lembro que na minha infância não tinha nada, só falava-se homossexualismo e pronto, e héteros e homossexuais, então era só isso. E aí, com o passar do tempo, aí foram surgindo o movimento, né, a partir da necessidade de refletir sobre essa diversidade, começou-se a reconhecer os gays, as lésbicas, e aí ficaram pensando assim, e o restante? Aí, não, então o restante vamos botar em S, são simpatizantes, né? Então, simpatizantes é uma coisa muito, muito genérica. Eu lembro que uma vez eu participei de uma parada da diversidade aqui em Recife, né, no projeto que eu estava participando, e aí eu amo, né, músicas, eu adoro dançar, e eu sou dessas que vou para o ativismo, vou para a rua, eu danço, eu falo, e aí apareceu na televisão, eu junto no trio elétrico, né, cheio de drags, né, e aí o pai de uma amiga minha disse assim, minha filha, você se enquadra em que dessas letras? G, L ou S? Então, eu disse, veja bem, eu estou ali, na verdade, naquele momento eu estava como profissional, né? Eu estava acompanhando o projeto, estava como profissional, mas assim, quando eu via a palavra simpatizante, aí eu falei, o que isso quer dizer, né? Simpatizante. Era meio que assim, eu não sou contra essas pessoas, mas eu simpatizo. Simpatizar quer dizer o quê? Então, eu acho que ao longo desse tempo, justamente esse termo foi sendo refletido. E aí, será que eu preciso deixar só simpatizante? Quem são esses simpatizantes, né? E aí foi LGS, né? Depois LGBT, né? Então começou a ampliar. Aí depois LGBTQIA+. E mais recentemente, nós estamos observando, né, e vemos essa nova configuração com mais dois novas letras. Mas, assim, eu gostaria também de reafirmar que a importância da sigla, por quê? Primeiro, para dar visibilidade a essa pluralidade. Porque se eu coloco simpatizante só, por exemplo, quem são esses simpatizantes? Mas quando eu coloco gays, lésbicas, bissexuais, os bissexuais durante muito tempo foram invisibilizados. Por quê? Pelo próprio movimento. Então, o movimento que se questionava, mas o bissexual nem é uma coisa nem a outra, fica em cima do muro. Muitas vezes o próprio movimento fazia esses questionamentos. E aí, como a gente vai ampliando essa reflexão, a gente vai vendo sexualidade, ela é muito subjetiva e plural. Eu sempre, quando eu estou nas minhas aulas, e quem foi meus alunos sabem, ou quem viram minhas lives ou tudo, que eu sempre faço essa analogia, a sexualidade com a digital. Quem é que tem a digital igual ao outro? Ninguém, né? Então, essa é a nossa marca individual. E a sexualidade também é isso. É como a nossa digital. Cada um de nós vai construir e vai vivenciar uma sexualidade única. Claro, o que é que vai favorecer essa construção? Ou não, né? A educação doméstica, a educação religiosa, a cultura em que nós estamos envolvidos, o tempo que nós estamos vivendo. Então, a sexualidade de hoje,
ela é diferente, né, da sexualidade da minha infância, né, ou dos meus pais. Então, é um processo que ele vai mudando. E é isso mesmo, tudo vai mudando. Por que não Diferente da sexualidade? minha, né, também, Lúcia. Diferente da Como? minha e diferente dos milênios, Sim, diferente enfim, gerações que estão nascendo agora, né? exatamente, exatamente. Quem está nascendo agora está numa construção diferenciada. Primeiro, está falando mais sobre esse tema, com mais facilidade. Na minha infância, ninguém falava. Eu vivi numa família privilegiada, onde eu podia perguntar à minha mãe o que é menstruação, né, o que é isso. Mas a maioria das minhas amigas não tiveram essa oportunidade. E eu falo mais. A minha filha, que hoje, meus filhos têm 21 anos, quando eles eram menores, veja, não faz tanto tempo assim. O que acontecia? Eles vinham fazer trabalhos aqui em casa e trabalhos de outros temas. Né? E aí todo mundo sabia que a mãe de Alana é sexóloga, é psicóloga. Então, assim, vamos fazer perguntas. Então, quando terminava o trabalho, né, o formal, aí elas se reuniam e faziam assim, pronto, tia, agora a gente quer perguntar para a senhora um monte de coisa. E aí então vamos lá. E aí eram perguntas do dia a dia, eram as pré-adolescentes, adolescentes, né, chegando já na adolescência, e que muitas vezes elas não tinham esse canal. E eu não posso culpar os pais. Muitas vezes os pais não tiveram esse canal também de comunicação e não sabiam como lidar com isso. E claro que a minha preocupação era, eu vou falar com esses pais, vou perguntar se é possível também, para depois não dizer assim, ó, eu vou para a casa de fulana e a mãe dela fica me dando aula de sexo, fica estimulando o sexo. Então, eu tinha um grupo de mães, né? E aí eu, como é que vocês acham? As meninas querem se reunir, minha filha. Lúcia, eu acho ótimo. Eu acho que a gente não sabe como falar e para lá. Aí uma delas fez, vamos marcar as mães numa pizzaria, porque a gente precisa conversar também. E isso aconteceu. E aí, veja a necessidade, gente, sim, de ter um espaço tranquilo, né, seguro, para falar sobre esse tema, tirar dúvidas. Porque ainda existe muito tabu, existe muito preconceito, existe muita desinformação. E aí, principalmente em relação à sexualidade feminina, né? Porque aí nós ainda somos aquela que não tocamos nosso corpo, que não conhecemos, que não temos o direito ao prazer, enfim, veja como eu me empolgo, tá? Então, dá para ser uma outra live, né? Questão de gênero. Ótimo, ótimo. Né? Mas é o tema humano, né? Então, como você falou, é importantíssimo, um aspecto importantíssimo. E é um tema de uma possível, né, live futura de diversidade feminina, sim, né? Diversidade sexual feminina, né? Isso. Uhum. Mas, assim, como nosso tema é compreendendo, né, o conceito de diversidade sexual, eu vejo como essencial, primeiro, compreendermos o conceito de sexualidade. Eu também faço questão de, todas as vezes que eu faço sobre sexualidade, eu trazer esse conceito, porque é um conceito que ele foi formulado pela Organização Mundial de Saúde, tá? Não é um conceito, novamente, de que fulano que inventou, não. Ele é um conceito já, no mínimo, de 3 décadas ou mais, que foi conceituado justamente para que houvesse uma universalização do conhecimento do que é a sexualidade. E eu vou ler na íntegra para vocês esse conceito. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, sexualidade humana é parte integral da personalidade de cada um ou cada uma, é uma necessidade básica, é um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Não é sinônimo de coito, no caso, né, de relação sexual, e não se limita à presença ou não de orgasmo. Gente, veja aí realmente a complexidade desse conceito, porque as pessoas ainda associam a sexualidade à relação sexual, a coito, né, ou ao orgasmo. E um dos meus desafios na minha prática, né, no consultório, né, que sejam com pessoas individualmente ou casais, é justamente desconstruir essa ideia de que sexualidade é relação sexual, é orgasmo, penetração. Sexualidade é prazer. Né? E aí Freud, lá em 1905, ou seja, foi o precursor
nessa reflexão da sexualidade humana. Escandalizou a sociedade da época, nada diferente do que a gente, né? É preciso escandalizar para depois as pessoas começarem a pensar. Então, tudo bem com o escândalo. O que é diferente, muitas vezes, nos impacta, né? Então, ao invés de nós corrermos do diferente, a gente precisa conhecer esse diferente. Então, a sexualidade, e Freud já dizia mesmo dessa pluralidade, ele já trazia isso à tona. E aí ele fazia essa referência ao prazer. E por isso que ele escreveu sobre os 3 ensaios da sexualidade humana. Ele falou da criança, né? De como se desenvolvia na primeira infância, enfim, que a gente também não vai entrar nos detalhes agora, mas o mais importante é que ele realmente foi o precursor. Até hoje ele é a referência principal no termo da sexualidade. Claro que vieram outros teóricos, vieram outros pesquisadores em relação à sexualidade, né, humana. E aí, aproveitando, né, que eu já estou falando nessa questão um pouco histórica, eu lembro do Kinsey, não sei quantas pessoas tiveram a oportunidade de ver o filme, que é um filme documentário, que é Kinsey, vamos falar sobre sexo. Eu indico para todas as pessoas que tenham, sabe, vontade de entender um pouco da sexualidade humana. E esse Kinsey foi um biólogo, né, pesquisador, e que ele foi o primeiro pesquisador a fazer um levantamento, né, uma pesquisa sobre a sexualidade humana. Primeiro sobre a sexualidade masculina e depois a sexualidade feminina, no que resultou no relatório Kinsey, né? Que aí nós temos também como uma referência dessa primeira pesquisa. No primeiro momento, escandalizou também, né? Falar sobre sexo até hoje escandaliza. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com projetos sociais com adolescentes, e eu trabalhei muito com prevenção de STI, de gravidez na adolescência, ensinando a usar preservativo feminino, masculino. Então, a minha família ficou meio assim, que é isso, sabe? Tá trabalhando com isso, com sexo, começavam a brincar, soltar piada. Isso, gente, no início dos anos 90, tá? Não estou falando disso agora, não. Eu acompanhei, inclusive, todo o advento da AIDS, trabalhei com pessoas com HIV e AIDS durante muitos anos, acompanhei pessoas e familiares também. Então, e eu aproveito para fazer também uma observação que a AIDS, eu diria que assim, deu um grande empurrão na humanidade para se falar sobre sexualidade. Então, antes do advento da AIDS, ninguém falava. Ninguém falava em camisinha, falava em prazer, não falava, não, em cuidado, não, em prevenção. Então, a AIDS veio assim como uma bomba para dizer assim, tem que falar. E aí foi aquele grande boom das organizações não governamentais, eu trabalhei em uma delas, a gente fazia atividade em escolas, em empresas, com as famílias, enfim. Então, eu acho que esse foi o lado bom. Como tudo na vida tem, a AIDS trouxe esse lado bom, que é de você ter que realmente falar sobre sexualidade. E desde então, a gente vem nesse processo. E aí, vamos lá, eu já estou... Então, aí veio o Kinsey com esse relatório, eu indico filme, documentário, vamos falar sobre sexo, né? Só para dar um spoilerzinho, na pesquisa dele, ele criou uma escala de 0 a 6, onde 0 era o homem, né? E depois, no caso, a mulher também, totalmente heterossexual, e o 6, a pessoa totalmente homossexual, né? Na época homossexual. E aí foi que ele viu nessa grande pesquisa. Essa pesquisa durou anos, viu, gente? Começou em 1938, a primeira publicação foi em 48, foram 10 anos, foram muitas pesquisas. Depois ele fez com as mulheres, e foi em 53, foi quando ele publicou o relatório da sexualidade dos dois, né? Tanto a masculina como a feminina, que foi o relatório Kinsey. Então, foi que ele descobriu que a grande maioria das pessoas, né, primeiro os homens, e ele não pesquisou só a orientação homoafetiva, não, ele pesquisou a questão da sexualidade antes do casamento, do solteiro, do casado, né? Enfim. Então, mas o que ficou mais presente na pesquisa dele é que entre 0 e 6, a maioria das pessoas ficavam no meio. Ou seja, ninguém é totalmente hétero, ninguém é totalmente homo.
ou pelo menos a maioria. E isso chocou. Imagina, lá nos anos 50, como isso chocou, né, a sociedade. Tanto é que ele foi assim, eu diria, logo depois ele sofreu muitos, inclusive, processos e tudo, e ficou meio no anonimato depois, porque a sociedade fez de tudo para desqualificar a pesquisa. Até porque, durante a pesquisa, o próprio pesquisador teve um relacionamento né? Eu não posso dizer que é homoafetivo naquele momento, porque ele fez como também uma forma de vivenciar. Então, quiseram dizer que ele só fez a pesquisa, que só deu aquele resultado porque ele era homossexual. Então, isso até hoje ainda existe, né, gente? As pessoas buscam desqualificar as pessoas que têm uma orientação, né, sexual ou uma orientação de gênero, identidade de gênero que não seja aquela, né, que é a heteronormativa. O que danado é isso? Heteronormativa. A heterossexualidade é o que ainda predomina, principalmente na sociedade brasileira e cultura brasileira, como algo, não é que predomine no sentido de existir, mas que deva ser, tá? Então, é isso que a gente está buscando refletir para desconstruir a aceitação das diversas formas de vivência da sexualidade, tá? Então, mas eu diria que, assim, os padrões ainda são muito heteronormativos. A exemplo, né, ainda da ideia de que meninos usam azul e meninas usam rosa. Meninos brincam de carro ou de arma e meninas brincam de boneca e de casinha. Então, isso realmente é algo que a gente precisa refletir, porque essa cultura, ela é uma cultura de desigualdade. A gente não está querendo dizer que homens e mulheres são iguais, até, né, fisiologicamente nós somos diferentes e muitos. Agora, o que nós não podemos admitir mais é que essas diferenças físicas, né, elas se tornem desigualdades. Então, isso... E aí eu estou falando da questão das mulheres héteros, homens héteros, né, mulheres trans, mulheres travestis, de tudo, gente. É como eu me vejo, tá? Então, é como a minha identidade me vê, quanto mulher, gênero feminino ou gênero masculino. Mas deixa eu voltar, né? Senão vai confundir muito vocês. Dá para continuar, está muito rápido, o pessoal pode se confundir. Tá claro o que eu falei agora? Não. Ah, claro, tá claro. Deixa eu Eu tomar uma espero aguinha aqui. que esteja claro para as pessoas também, né? Mas também qualquer ponto a gente retoma. Mas vamos voltar então para a diferença, né? Talvez de sexo, sexualidade, como você quiser. Ou também de falar, assim, nomear o que seriam essas siglas, né? Vamos tentando caminhar por aí. Ok. Mas vamos lá, então. Só para tentar concluir essa ideia, né, do conceito da sexualidade, porque veja que eu vou embora, vou ter que voltar. Alessandra, me puxe, porque senão eu vou embora. Então, a sexualidade, né, Vamos segundo a... dos sexos atuais, né? Porque é histórico, né? É É histórico, verdade, né? é verdade. Até para entender, né, por que a gente está aqui conversando. A sexualidade, gente, é fundamental para o bem-estar do ser humano e pode se expressar de diversas formas. Então, quando a Organização Mundial de Saúde ela formula aquele conceito, ela está reafirmando que existem várias formas de viver a sexualidade, tá bom? O seu desenvolvimento depende da satisfação de necessidades como desejo, contato físico, sexo, intimidade, carinho, expressão emocional e amor. Ó, a sexualidade como é, né, um guarda-chuva, não é aquela coisa do coito, né? Lembra? Não é da penetração, ela envolve tudo isso. Toque, carinho, afeto. Por isso, gente, que a nossa sexualidade ela é vivenciada de formas diferentes de acordo com cada construção de cada um, de acordo com a fase de vida que cada um está também vivendo. A minha sexualidade na primeira infância é uma, na segunda, na adolescência, no adulto jovem, no adulto, sabe, no envelhecer também, mas está presente em todas as etapas da nossa vida. Então, a sexualidade ela vai ser vivida de formas diferentes aqui e ali, né? Mas existe. Então, essa ideia de que meu avô não, né? Não tem mais sexualidade, não vou falar com o meu avô, não, porque tem nada a ver.
Tem sim, mesmo que na estrutura fisiológica dele, do corpo, existam mudanças, ou seja, uma dificuldade maior de ereção, ou alguma coisa nesse sentido, a diminuição da libido por conta dos hormônios, mas a sexualidade ela é subjetiva. Não são só os hormônios que definem, assim como não é só a penetração e o gozo que definem o prazer dentro da sexualidade. A relação sexual ela é um item dentro da sexualidade, mas ela não é o único. Tá? Então, eu gosto muito de trabalhar com filmes, né? Então, tem filmes, por exemplo, Fred e Elsa, As Pontes de Madison, que são filmes antigos, mas que tem filmes atuais também, que falam muito bem nisso, na sexualidade, no envelhecimento. Eu gosto muito de falar sobre isso também, tá? Próximo evento, inclusive, da PETEF é sobre sexualidade e pessoas, né, idosas. Então, já é um convite, né? Um spoiler. Mas, assim, então, o toque, o carinho, o cuidado, o beijo, sabe? Ou simplesmente ficar juntinho, tudo isso é sexualidade, tudo isso é prazer. E aí nós precisamos, inclusive, sair dessa ideia de que sexo é penetração e é gozo. Então, isso é um tema constante no meu consultório, é psicoeducação, tá? Mas vamos lá. E ainda, segundo a Organização Mundial de Saúde, são 4 os fatores que definem a qualidade de vida. Onde é que está a sexualidade? Está aí. Primeiro, a organização, não sou eu, viu? A Organização Mundial de Saúde, 4 fatores. Primeiro, sexualidade, convivência familiar, muito importante para a qualidade de vida profissional, a realização, a busca, a produtividade. Então, isso faz parte do esforço. E a prática de lazer, gente. Porque, assim, o lazer, ele nos dá, né, a condição de maior relaxamento, de prazer. Então, a qualidade de vida, ela não é só, e eu diria mais, né, ter um bom carro, ter um apartamento e uma casa, né, com todos os itens. Isso nem está aqui, ó. Isso não é qualidade de vida. Isso é o ter, né? É o obter, é o material. A qualidade de vida está muito mais relacionada ao ser, né? Como é que eu sou no mundo? Como é que eu vivo minha sexualidade? E a minha sexualidade de forma prazerosa, cuidadosa, né? Responsável comigo, com o meu corpo, com o corpo da outra pessoa que eu estou me relacionando. Então, a sexualidade, desde o que é saudável? Desde que eu tenha prazer, sem interferir, né, na saúde da outra pessoa, né, na vontade da outra pessoa, se eu estou de igual para igual. Então, essa é a sexualidade, tá? Sexualidade saudável. Então, é importante que seja uma via de mão dupla. Essa sexualidade em que eu tenho prazer, eu faço o que eu quero, e a outra pessoa está sendo subjugada, isso não é a sexualidade saudável, isso tem outros nomes que também dá outra live, né? Relação tóxica, abusiva, e tudo mais. Então, não esqueçam disso. Qualidade de vida, 4 fatores. Sexualidade, convivência familiar, vida profissional e lazer. Ok? E aí, já também trazendo o que a Alessandra colocou, muitas pessoas têm muita dificuldade em fazer essa diferenciação entre o que é sexo e o que é sexualidade. Né? Então, sexo diz muito respeito, no geral, né, a essa diferença do ser masculino e feminino, né? Então, sexo feminino, sexo masculino no geral, ou principalmente a questão biológica. Então, sexo, no caso masculino e feminino, em relação à fisiologia, genitália, né, que define o sexo masculino, sexo feminino, sexo biológico. Já a sexualidade, ela é aquele que eu falei, né? Esse guarda-chuva geral, né? Que é muito mais do que o ato sexual. Inclui sentimentos, fantasias, sensações, toques, e, enfim, afeto, carinho. Tem a ver com a questão hormonal também? Tem, porque, não sei se vocês sabem, o nosso corpo, quando está junto de alguém que nos mexe emocionalmente, a nossa ocitocina ela começa a ser estimulada. E a ocitocina tem tudo a ver com o hormônio sexual, com libido, entendeu? Então, não é à toa que assim, a importância do abraço, existem vários tipos de abraço, tá? O abraço afetuoso, de amigo, entendeu? Mas também tem aquele abraço mais,
né, da relação ali, de uma preliminar, de um toque. E muitas vezes aquele filmezinho, aquela série que a gente está ali juntinho, ele é tão prazeroso quanto muitas vezes uma relação penetrativa, né? Então, é isso que a gente precisa estar ampliando. Então, a sexualidade, ela tem essa característica da subjetividade. Bom, uma coisa que é muito importante, né, que a sexualidade, ela, além de ter os aspectos fisiológicos, né, tem, né, hormonais e tudo, mas ela é também, principalmente, construída através da cultura, né, como eu falei, a cultura, o tempo em que eu estou vivendo, às vezes, do mesmo tempo, em sociedades diferentes, a vivência é completamente, né? A gente vê a sexualidade no Oriente e no Ocidente, tem muitas diferenças, né? Uma das coisas também importantes para a construção da sexualidade, como eu falei, é a educação doméstica, religiosa, parará. E, gente, as experiências que nós acumulamos ao longo da nossa vida. Se nós vamos acumulando experiências negativas, então a tendência, o risco de desenvolver uma sexualidade disfuncional, né, ruim, é muito maior. Se, ao contrário, meu acúmulo de experiências na relação à sexualidade, ela é positiva, eu tenho a grande chance de desenvolver minha sexualidade de forma mais tranquila, leve, prazerosa, responsável. E aí vocês podem me perguntar, mas o que é que você está considerando como experiências positivas ou negativas? Vamos começar pelas positivas. Desde aquele primeiro momento que a criança pergunta, mamãe, onde é que saem os bebês, né? Sua barriga está grande, onde é que está meu irmãozinho? Então, se o adulto nega essa pergunta, nessa curiosidade da criança, muda de assunto, tá? Isso vai, de alguma forma, ligar um botãozinho na criança e dizer assim, por que ela não me respondeu, ele não me respondeu? Isso, alguma coisa está errado, né? Então, eu não posso perguntar nada sobre isso. Uma outra coisa também que vai afetar, provavelmente, é a confiança nesses adultos, né? Porque eu sempre digo para os pais, quando a criança pergunta, ela precisa de uma resposta. Se você não souber a resposta, não tem problema. Eu vou pesquisar, eu vou saber, mas depois volte. Não precisa dar nenhuma aula, não. Responda apenas o que a criança responder, de forma pontual, tá? Mas não crie fantasias, sabe? Como se criava lá. Ah, não, é porque vem da cegonha. Gente, ainda tinha, quando eu era criança, tinha gente que dizia que era a cegonha que trazia o bebê. E tinha colegas meus que ficavam olhando quando a mãe estava grávida, olhando, sabe, no céu, quando vinha. Parece uma coisa, né, de outro, mas eu vivi isso também na minha infância. Tem filme, né? Tem filme disso, da cegonha, levando os bebês. Pois é, os desenhos animados, né, muitas vezes trazem isso. E você está falando, é importante, sabe, Ale, porque, veja, o quanto de informações que nós recebemos de nossos filhos e o cuidado que nós temos em relação a isso. Porque, às vezes, é um desenhozinho animado que, é tão fofinho, mas que informação, que mensagem aquele desenho está trazendo? Não só em relação a isso, a questão dos filhos, de onde vem, mas a questão da violência contra a mulher, do abuso também, sabe, da violência doméstica. Então, muitas vezes, esses desenhos que são inocentes, por trás, estão com uma comunicação aí subliminar, trazendo para as nossas crianças coisas que elas não precisavam estar, né, tendo acesso. Então, é muito importante esse diálogo. E aí, veja como marca. Eu lembro exatamente quando eu perguntei à minha mãe, eu vim da escola na aula de biologia, biologia não, ciências, eu acho, não me lembro. E aí eu sempre fui aquela pessoa, gente, eu acho que eu nasci para isso, né, para falar sobre sexualidade, porque desde pequena que eu era a pessoa que tinha coragem na sala de aula de perguntar. Aí as meninas ficavam, vai, pergunta, Lúcia, pergunta, e eu, professor, eu lembro, professor, o que é pelos pubianos? Pelos pubianos. Eu me lembro. E aí ele respondeu, né, direitinho, aí todo mundo. Então, isso, claro, foi me motivando, inclusive me encorajando a perguntar sempre que eu tinha alguma dúvida, não só para ele de sala de aula, mas para o mundo. Chegava em casa, mãe, o que é menstruação? Eu já sabia, porque na aula eu tinha dado, mas eu queria testá-la. Criança faz isso, viu?
Mãe, o que é menstruação? Aí ela sentou comigo, explicou tudinho. Aí na minha cabeça, veja como marcou. Eu posso confiar nela, porque ela está me dando a resposta que eu quero, que eu preciso. Então, a relação foi também melhorando, assim, foi se construindo, claro, na confiança de que eu podia perguntar esses temas para minha mãe, porque ela iria me responder. E se ela não soubesse, natural, né? Ela iria procurar saber. Ela pegava um livrinho, sabe? Então, isso foi muito importante na minha construção da minha sexualidade. Isso foi muito positivo. Agora, se a criança não tem esse espaço, se ela na escola também ela não tem esse espaço, porque, né, a gente vai falar sobre isso. Então, se na escola não tem espaço, ela vai fazer isso, ela vai aprender como? Uma coisa chamada, dispositivos, né, digitais, que é a maior furada. Porque, assim como tem informações legais, tem um monte de informações que não são legais, tá? Um monte. E aí vai aprender de forma errada, vai aprender de forma ou preconceituosa demais, ou Pejorativa, né, Lúcia? pejorativa. Um dos desafios no consultório hoje, né, e a Lê me corrija se eu estiver errada, são adolescentes e jovens que chegam, a maioria que chegam lá nunca tiveram relação sexual presencial, mas que já estão viciados em pornografia, porque iniciaram a vida sexual de forma virtual e não conseguem sair disso. Mas vamos lá, voltando, né? Aí varia, não varia só de país, não. Varia, a sexualidade aqui na cidade grande é diferente na área rural, naquela área bem rural, né? Então as pessoas lidam de forma diferente. Não existe uma moral, acho que é bem interessante isso, né? Não existe uma moral natural universal, né? Não existe. Então, vai sempre variar. Eu me lembro que no meu estudo de especialização, eu entrei em contato na bibliografia, né, com textos sobre tribos, né, que tinham entre si essa relação de pais, sabe, com filhos, de uma forma muito natural. Para a gente, sim, né, algo de patologia e deve continuar, porque essa é a nossa cultura, não estou defendendo que não seja, mas é para entender que é cultural, tá? Enfim, estou falando de uma coisa bem, bem absurda, mas tem outras nuances, né? Aquele homem que, né, tem o harém de mulheres, está tudo bem, né? Tem sociedades onde a diversidade sexual é muito melhor vivenciada. No Brasil, a gente, como eu falei anteriormente, é um dos países com maior dificuldade na vivência da diversidade sexual, por isso que é o maior número de assassinatos de pessoas trans, né, que a transfobia não é só assassinato, né? Ele é o resultado pior, né? A homofobia, a transfobia. Então, gente, são muitos os casos que acontecem. Isso quando eu falo do assassinato, mas todos os dias, nas nossas convivências de trabalho, familiar, onde for, sempre vai ter aquela piadinha ou aquele comentário que é um comentário, sim, preconceituoso, discriminatório. As piadas, né? Felizmente que eu sempre fui aquela da família que quando começava a fazer piada de homo, né? Homossexual, travesti, pessoas com gagueira, pessoas calvas. Gente, tinha muito isso, muita piada. Loura, eu ficava de cara feia. Ah, lá vem Lúcia, né? A toda certinha. Isso é violência. Vocês precisam. Não é brincadeira para vocês. Eu tenho uma frase que eu sempre repito, e nos meus filhos também, desde que eles que é o seguinte: brincadeira só é brincadeira quando as duas partes se divertem. Quando uma das partes não se divertiu, não foi engraçado, isso não é brincadeira para ser tirada. Então, será que quem é calvo, né? O famoso careca, fica feliz falando, ei, careca, né? Tinha umas coisas assim. A própria gordofobia, né? Então, hoje existe mais consciência sobre isso. Mas fulano não se preocupa, não. Eu chamo ele de gordo, mas não se preocupa, não. Ele não liga, não. Como assim ele não liga? Quem disse que não liga? Né? Então, gente, mesmo assim, são as pessoas que têm uma orientação sexual, têm uma orientação de gênero, que não está naquele padrão, né, da heteronormatividade, sofre muito.
Uma das coisas que a gente vê mais, por exemplo, é a travesti não ter espaço para trabalho. Então, não, só tem travesti, se prostitui, ou rouba, ou isso. Mas alguém para pensar se, assim, quando vier para pedir um emprego na sua casa, é de boa? Quem é que você vai, sabe? Você vai logo pensar que a pessoa tem um transtorno, que é doente, que é amoral, sabe? Não é honesta, como se esse arcabouço fizesse parte da identidade sexual da pessoa, né? A identidade de gênero. Então, o que eu estou colocando é... Luciana, Oi? perdão, uma confusão, né, de caráter, né, de personalidade da pessoa com, né, a orientação dela, né? Exatamente. E aí a gente precisa pensar sobre isso, porque nós somos responsáveis, né, por tudo isso, porque nós somos a sociedade, cada um de nós. Essa história de que a sociedade é preconceito. Quem somos? Quem é a sociedade? Somos todos nós. E eu não estou falando só, né, eu estou falando só do vizinho, do pai, eu estou falando quando eu penso assim, e o meu filho? E a minha filha? É difícil, não estou falando que é fácil, mas como é que eu agiria? Como é que isso está na minha cabeça? No outro está tudo bem. Eu já escutei de uma colega minha, né? Inclusive psicóloga. Não, veja, no outro tudo bem, mas assim, no meu filho. E eu acolho que muitas vezes não é fácil por conta da criação, tudo. Mas o que é que eu estou fazendo para, né, reconstruir ou desconstruir essa ideia errônea e reconstruir uma ideia de que o mais importante é que o outro esteja feliz, né? Que eu esteja feliz e o outro. E não que o outro esteja no padrão que eu acredito que é o padrão certo, né? Por isso que, quando eu digo para vocês que eu converso aqui em cima do científico, eu sei que, se for falar em religiões, em educação doméstica, isso vai variar, né? Mas isso é uma questão de cada família. Isso é uma questão de ser tratada internamente. Eu não estou aqui para definir o que é que vai cada família, mas eu estou aqui para dar informação e cada família, cada pessoa individualmente vai utilizar da melhor forma para si, né? Porque a gente não pode esquecer que nosso objetivo é o quê? Qualidade de vida, né? Sexualidade, e qualidade de vida. Então, qualidade de vida, estamos aqui com esse objetivo. Não é isso? Mas vamos lá. Tudo bem até agora, né? Então, deixa eu tomar mais uma aguinha, porque a garganta já está seca. Ô, Lúcia, você quer comentar agora sobre a interferência da escola, da comunidade escolar, né? Nesse tópico, ou deixa mais para depois? Eu vou primeiro falar sobre o conceito da ideia, que eu falei, ainda não falei do conceito da diversidade sexual, né? Só eu fiz é porque eu falo tudo muito. Bem. Mas assim, quando eu estou falando, né, sobre o conceito de sexualidade, de sexo, porque até chegar no conceito da diversidade sexual, a gente entender, né, o que é essa diversidade sexual. Então, primeiro o seguinte, vamos lá. Em respeito à diversidade sexual, né? Eu já falei sobre isso, mas reafirmando, né? O número de pessoas que são mortas no Brasil. Para você ter uma ideia, e tem crescido esse número, tá? A cada 25 pessoas mortas, uma é considerada LGBTQIA+, né? Então, isso para número de estatísticas é muito, muito grande. E aí, como eu falei, isso muito pela questão da homofobia e transfobia. E aí, conceituando o que eu estou falando de homofobia. A homofobia, gente, é o desprezo, né? É o preconceito, a discriminação, o abuso verbal, porque não é só a agressão física, né? É toda a dificuldade, né? O distanciamento. É um medo ou ódio, a pessoas homossexuais, né? Homoafetivas. E todos os aspectos do preconceito heterossexista. Então, a homofobia é essa coisa mesmo do ódio. Quantos discursos nós já escutamos nos últimos tempos, discursos de ódio, né? Em relação às pessoas homossexuais, homoafetivas, trans, enfim. Então, tem pessoas que sim se enquadram na homofobia, porque tem ódio.
E a transfobia, gente, é o preconceito e a discriminação em função da identidade de gênero de pessoas transexuais ou travestis. Então, até um tempo atrás, a gente só falava de homofobia, como se englobasse tudo. Mas, mais uma vez, se percebeu os estudos de que existe uma diferença. Tem pessoas que até conseguem lidar sem tanto ódio com as pessoas que são afetivas. Mas tem pessoas que não conseguem, né, esconder, nem mostrar, nem expressar o ódio a pessoas que são transexuais, né, ou transgêneros. Então precisou se dividir nessa categoria. Veja a importância, né? Para a gente identificar que não está todo mundo junto, não. Tem pessoas também que têm preconceitos diferenciados. Assim como eu falei, tem pessoas que dizem, não, me dou muito bem, eu tenho amigos gays, tenho amigos lésbicas. E no teu dia a dia, a tua família, como é que isso vai sabe, reverbera para você? Aí a pessoa fica, né? Eu me lembro que eu fiquei em um projeto nas escolas públicas, trabalhando. O objetivo do projeto, foram alguns anos, era justamente trabalhar a prevenção das ISTs, da gravidez na adolescência, né, trabalhando a questão da diversidade sexual também, da assertividade, enfim. E tinha muito essa. Eu fazia atividades com os pais também, viu? Não era só com os alunos, não. Eu fazia com os professores, o projeto era muito grande, era exatamente sensibilizar para esses temas todos. E aí eu fazia com os pais, e os pais, né, muitas vezes gostavam muito, alguns não gostavam não, né? Mas quando eles diziam assim, mas a escola está... Aí eu já vou entrar na história, na questão, né, Alessandra? Já vou inventando. Mas vamos incentivar meus filhos, porque a escola está falando sobre sexo, sexualidade. E aí, qual era o meu papel? Mostrar para eles e elas, e é o que eu estou falando para vocês aqui também, já estou respondendo ali a pergunta que a Ale fez, a questão do porquê falar sobre sexualidade nas escolas, é muito pelo contrário. Pesquisas mostram que quanto mais cedo conversarmos com os nossos filhos, nossos parentes, nossos alunos sobre a sexualidade, mais eles e elas vão se construindo de forma mais segura, mais tranquila. E aí, em cima dessa tranquilidade, vão ser adolescentes com menos pressão social para iniciar a vida sexual mais cedo. Quando iniciarem com a pessoa de escolha e não pela pressão do grupo ou do namorado ou da namorada. E, por último, vai aprender como cuidar melhor do seu corpo. Não só a nível de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, ou as infecções, né, mais atualmente falando, e da gravidez na adolescência. Então, as pesquisas mostraram, e esse projeto que eu fiz na supervisão, ele foi inspirado no projeto da MexFam, no México, né? E que foi se visto que quanto mais informação, menos vulneráveis os jovens ficavam. Então, quando os pais escutavam isso, aí diziam, tá, então tá. Então, a gente não está aqui incentivando, a gente está querendo que os jovens conheçam o seu corpo, comecem a cuidar do seu corpo, a gente fala higiene também, né? Porque é um outro fator de risco, a questão da falta de higiene, porque não faz a higiene na genitália, né? Então, as doenças também relacionadas a isso, principalmente câncer de pênis, né? Amputação de pênis. Então, tudo isso é colocado no projeto. Não é simplesmente transe, não transe, use camisinha, não. É todo um processo realmente de conhecimento do seu corpo e de fortalecimento na autoestima, né? Porque quando a gente está fortalecido na autoestima, a gente diz não. Quando a gente não está, para agradar o outro, a gente diz sim, sim, sim. E nossos adolescentes, no geral, tendem a ter uma estima mais, sabe, vulnerável. Então, por isso que é importante dar esses conteúdos para que o adolescente saiba que ele não precisa dizer sim, não precisa iniciar a vida sexual com quem quer que seja, se ele não tiver ou ela tiver com desejo, com vontade e com responsabilidade com o seu corpo e com o corpo do outro. Então, só para fechar já essa resposta da escola, a escola, sim, é um lugar privilegiado e importante para ser trabalhado esses temas. Porque só assim as crianças... E eu não estou falando para a criança, eu vou falar sobre camisinha com criança. Não, gente.
a linguagem, né? Não vou falar sobre isso com criança pequena, mas a partir do momento que a criança pergunta, é importante sim dar a resposta de acordo com a condição, né, cognitiva, intelectual da criança absorver. Mas é preciso falar, porque se não falar, de alguma forma, esses adolescentes eles vão querer descobrir. E muitas vezes eles querem descobrir na prática. E aí a prática, se não for orientada, é uma prática que pode trazer doença, pode trazer uma gravidez, né, não planejada. Mas vamos lá. Respondi isso, Ale, da escola. Sem Ótimo. Sem contar com os professores, né? Que muitas vezes também não têm conhecimento nenhum. Esse projeto, ele tinha a ideia de fazer do conteúdo, claro, não é uma coisa inventada. Lembra, não sei se vocês sabem, existem os parâmetros curriculares nacionais. Dentro dos parâmetros curriculares nacionais, um dos temas, além de cidadania, direitos humanos, meio ambiente, está a sexualidade. Como um tema sugerido, não é obrigatório, mas sugerido para que as escolas possam estar trabalhando. Então, nesse momento, eu trabalhei na escola, né, como num projeto, que era para justamente dar conta desse tema que estava nos parâmetros curriculares nacionais. Então, a gente trabalhava com professores, com alunos, com pais, com funcionários também, porque muitas vezes é o funcionário que vê o aluno fazendo alguma coisa ou pergunta, né? Então, assim, foi um projeto muito legal mesmo. Então, eu sou uma entusiasta, sabe, de projetos sérios que trabalhem com escolas, né? Que a escola é um espaço privilegiado, sim. Vamos lá. Ô, Lúcia, e só assim um complemento, né? A escola também é um caldeirão dos hormônios, né? Na fase da adolescência, e que essa empolgação, esse entusiasmo, né? Também, se não for mediado pela informação e pela responsabilidade, né? Também vai dar, assim, né? Ruim em algum momento. Então, Exatamente. é a escola também que, né, tudo vai se ampliando e intensificando, né, também, essa convivência, né? Exatamente isso. E aí, trazendo para o nosso tema, na escola também que nós vamos trabalhar, sensibilizar para as diferenças, a diversidade sexual. Porque muitas vezes, aquele menino, aquela menina, hoje, felizmente, diante de todo esse movimento, a gente tem visto que está realmente melhorando. Mas quando eu comecei a trabalhar nas escolas, era chacota, né? O menino ou a menina que fosse um pouquinho, olha, não era nem precisar expressar a orientação, né, sexual, mas se vestisse de uma forma diferente, falasse um pouco assim, era o menino homem, ou a bichinha, ou não sei o quê. Né? Então, gente, isso é muito sério. Muitas vezes a evasão escolar se dava por isso também. Então, o menino ou a menina, por que eu vou ficar num ambiente hostil, né? Onde as pessoas não me respeitam? Se eu mesma, ou eu mesmo estou entendendo o que é está acontecendo, porque isso também acontece, né? Os adolescentes, hoje tem muito mais informação, mas na época que eu estava nas escolas, eu recebia adolescentes muito angustiados. Lúcia, não sei o que está acontecendo. Eu namorei a menina, tá? Gosto muito dela, mas agora eu acho que eu estou apaixonada pelo meu melhor amigo. E aí não tem espaço para falar sobre isso. Aí me pergunta, e o medo dele era, será que eu sou homossexual? Aí eu fazia, calma, calma. Então, assim, você está no momento que a adolescência é isso também, de experimentar, de curiosidade, de mudança de sentimento. Então, tenha calma com você. Então, vá vivendo, lá na frente. Então, assim, não se angustie, porque ele já estava desesperado. Se a minha mãe descobrir que eu sou homossexual, nem ele mesmo sabia o que estava acontecendo com ele. E isso, muitas vezes, acontece. Então, tem algum momento que eu tenho uma atração, mas isso não significa que o meu objeto de desejo seja necessariamente pessoa de outro sexo. Sabe? Então, eu preciso deixar também me perceber. Agora, eu preciso de um espaço, de uma interlocução para falar sobre isso, né? Porque o que a boca não fala, o corpo adoece. Então, eu sempre digo, tenha calma. Aí, uma vez, uma pessoa ligou para mim, tinha um filho de 2 anos. Eu estava no supermercado, Lúcia, porque meu filho está com 3 jeitos. 2 anos, 3 jeitos. Eu respiro. Eu disse, calma, ele é apenas uma criança. Né? Então, muitas vezes também
as informações vão vindo e as pessoas não sabem muito o que fazer com ela, né? Parece que tem que enquadrar, todo mundo tem que se enquadrar. A própria questão da identidade de gênero, né? Muitas vezes a criança ou o adolescente, ele começa a pensar assim, eu estou me interessando mais, né? Eu estou me vendo mais como menina, como menino. Isso pode ser passageiro também, gente. Também. Então, a gente não precisa também estar colocando nas caixinhas o tempo inteiro. Por isso que a sexualidade ela é tão subjetiva. E aí, o que é que define, né? O que é que define? Deixa eu só ver aqui uma coisa. A questão da identidade sexual, né? E aí eu coloquei também aqui um conceito que eu gosto, né, de passar, que é o seguinte. E a identidade sexual, gente, por que eu estou trazendo esse conceito? Porque está dentro dessa diversidade, né? Então, a diversidade sexual, ela diz das várias formas de se ver e de viver a sua sexualidade. Então, isso é diversidade sexual. Então, assim, a nossa construção da sexualidade está relacionada a como eu me vejo, né? A minha identidade sexual. Então, o que é identidade sexual? É um conjunto de características sexuais que diferenciam as pessoas das demais e que se expressam pelas preferências sexuais. E quando a gente fala em preferência, gente, não é eu quero, não é opção, não, tá? Estou falando de desejo. Porque essa ideia ainda de opção sexual ainda você escuta muito. Mas ninguém opta por se encaixar num padrão de sexualidade que ele é tão ainda, sabe, criminalizado, eu diria assim, rechaçado, violentado. Eu sempre digo isso. Não, se você tivesse que escolher, você escolheria, sabe, ter medo de sair na rua e não sair de mão dada com seu companheiro ou com sua companheira, porque alguém pode ir ali e, como acontece, né, os crimes de homofobia, seja dar uma pancada, dar um murro, ou soltar uma gracinha, bichinha, não sei o quê. Então, quem é que vai optar por isso? Por sofrer isso? Não sei se vocês lembram, uns anos atrás, um pai que estava com um filho, de mãos dadas, se eu não me engano, ele beijou a boca, e ele foi agredido, eles foram agredidos de plena luz do dia, porque achavam que eles eram casos um do outro. Então, quem sou eu, quem é você para julgar, o que quer que seja? Quem sou eu, quem é você, para querer interferir na vivência da sexualidade da outra pessoa, né? Então, isso é uma reflexão muito, muito, muito urgente. É um sentimento Bom, e aí sentimentos ou atitudes em relação ao sexo. É o sentimento de masculinidade ou feminilidade que acompanha a pessoa ao longo da vida. Nem sempre está de acordo com o sexo biológico. A minha identidade sexual nem sempre está de acordo com o meu sexo biológico. Eu não quero entrar muito nessa esfera, não, porque isso vai enrolar muito. Mas o que eu estou querendo dizer é que nem sempre nosso sexo biológico ele está em comum, sabe, sintonia com como eu me vejo, como eu me sinto. E aí a gente vai entender também a diversidade em relação a isso, né? Quando a gente fala nos transgêneros, né? Quando a gente fala da questão do homossexual, no caso, né, das lésbicas, né? Que assim, homossexual, vamos lá, qual é o conceito? São pessoas que se atraem física e afetivamente. Vamos lembrar que é afetivamente também, tá? Porque durante muito tempo, não, homossexual é aquele que só quer transar com o mesmo sexo. Não, é mais do que isso. É um desejo de não só físico, mas também afetivo. Então, aí no caso de homens, né, em relação a homens e mulheres em relação a mulheres. Na prática, os homens homossexuais são chamados de gays e as mulheres lésbicas, tá? Então, é isso. A categoria bi é aquela que já está dizendo, né? Eu posso sentir realmente atração física, afetiva por homens ou por mulheres, ou seja, pelo mesmo sexo ou por sexos diferentes. E aí tem os desdobramentos, né, que a gente vai falar daqui a pouco, tem a ver com a sigla. Vamos lá. Ale, tem alguma coisa aí que você tem aí que você acha importante? Não, Lúcia, acho que você está contemplando.
Acho que a gente pode focar um pouco nas siglas agora, e acho que, assim, a, a intenção hoje é essa compreensão, e você está, né, deixando bem, bem nítido esses conceitos, viu? Deixando claro, né, que se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou como a Lei falou, né, alguma contribuição, a gente vai ter um tempozinho, né, Sim, para fazer sim. isso. E ainda em relação antes da sigla, né, a própria variação da orientação, né, sexual, né, além da homo, né, da bissexual, então a gente tem, né, a heterossexual, ó, vocês esquecem da heterossexual, a heterossexual, que é o desejo, né, a físico e afetivo por pessoas de sexo diferente do seu. Existe a pessoa que a gente está falando cada vez mais, não é que não existia, não, gente, é porque a gente está reconhecendo as pessoas que são assexuais, né? Que são pessoas que não sentem atração sexual, apesar de que elas sentem um afeto. Elas amam, se apaixonam, mas não têm vontade, né, de ter o sexo. E até a novela está apresentando um caso, né, desses. Uma dos personagens, até parece, né, que eu adoro novela, ainda mais da Globo, mas não adoro não, mas toda vez que tem personagens que têm a ver com essa temática, eu assisto. Não tem, até porque, então, assim, ao longo né, desses anos todos, a gente observa, eu observo no consultório, toda vez que tem uma temática assim, sabe, importante, tensa, e em relação à sexualidade em novelas, o consultório chega a pessoas. Então, eu acho que essa parte é a parte boa. Nem sempre o que se mostra na TV é o que de fato é, mas só apresentar o tema instiga algumas pessoas, muitas vezes, a procurar um profissional, tá? Um profissional da área. Então, essa novela ela está apresentando uma menina que era casada e que ela não teve assim, relação sexual, né, com penetração, tudo com o companheiro. E aí, claro que ao longo dos capítulos, né, ela confessou lá uma pessoa que ela sofreu um abuso, né? E aí ela é classificada, mas assim, nesse caso, assim, ficou a dúvida, ela é sexual ou ela tem um trauma, né? Que esse trauma pode ser. Então, eu não sei ainda como é que vai ser o final da novela. Mas o que eu estou querendo dizer é que a pessoa pode ser numa boa, sem ter tido trauma, e está tudo bem, né? E tem algumas pessoas que aí. Lembra que eu falei do desenvolvimento da sexualidade, que pode. O acúmulo de experiências podem contribuir de forma positiva ou negativa. Uma das coisas, ou as questões que mais contribuem de forma negativa para a construção da nossa sexualidade são experiências traumáticas, né? E o abuso sexual tá inserida nela, né? Que são experiências geralmente bem traumáticas. Eu trabalho muito com pessoas que chegam com queixas de transtornos sexuais, homens com disfunções eréteis, né? Ejaculação rápida, enfim, anorgasmia, e mulheres também, né? Mulheres vagínicas com vaginismo, com dispareunia, com dor. E quando a gente vai fazendo a anamnese, vai construindo a história com genograma, com outros instrumentos, a gente vai vendo que geralmente eles tiveram duas coisas assim nesse, nessa base, que é alguma experiência, ou uma experiência, ou várias experiências negativas, que podem ser desde a ausência de informação correta ao abuso propriamente dito, e a questão, sim, de algumas religiões, de como algumas religiões tratam a sexualidade, né? Culpabilizando atividades como a masturbação. Então, eu já recebi várias pessoas de denominações religiosas que abominam, que culpabilizam a masturbação. E chega no consultório cheio de culpa. Por quê? Porque eu faço, porque é bom, somente mulheres, viu? Então, então não é fácil, né? Então, assim, o que é que eu posso fazer? Dar todas as informações científicas, fazer a psicoeducação. Agora, o que eu faço com isso, né? Então, é uma escolha da pessoa. Então, eu não estou ali para dizer assim, não, faça. Eu digo o que é a importância, inclusive, né, no caso das mulheres, do autoconhecimento do corpo e tudo. E aí, a minha experiência, e acredito que a maioria, né, dos meus colegas, é que
quando existe esse conhecimento, as pessoas vão entendendo mais e vão fazendo as escolhas. Muitas vezes eu não preciso deixar a minha religião, eu preciso entender mais, até porque essa é uma visão que não é uma visão, né, hegemônica de todas as denominações religiosas. Então, o que cada uma está, né, querendo me dizer com isso? Então, grande maioria das disfunções, quando chega no nosso consultório, são essas duas fontes. E, claro, a terceira, com certeza, que é a educação doméstica. E, geralmente, a educação doméstica está relacionada à educação religiosa e, muitas vezes, a experiências traumáticas ao longo da sua vida. Às vezes, é aquela pessoa dentro de casa, aquele avô que pedia para sentar né, no colo, e que só, inclusive, na fase adulta, ela percebeu que aquilo foi um abuso. Né? Muitas vezes, ela não percebe. A criança... E quando percebe, sabe que alguma coisa ali está errada e não vai contar para ninguém, porque tem medo, porque tem vergonha, porque se acha culpado ou culpada. E eu estou falando das mulheres, as mulheres são as maiores vítimas ainda, mas muitos meninos sofrem também abuso, tá? E, inclusive, dentro da sua própria casa. Eu já atendi, inclusive, adultos que foram abusados pela professora. Né? Então, um tema ainda que, infelizmente, na nossa cultura, as mulheres ainda são o maior número de vítimas, mas que os homens também podem ser vítimas, né, dessa questão. E aí, será que essas pessoas homo, ou as travestis, eles tiveram esses traumas e por isso que eles são assim? Não necessariamente, porque não existe uma causa, não existe nada que por si só responda. Existem milhões de pesquisas ainda, até porque, né, é diferente em relação à questão por exemplo, da disforia de gênero, porque hoje, né, no último Código Internacional de Doença, que é o 11º, a transexualidade, o transexualismo, ele foi tirado da categoria de doença, não é doença, não é e foi para a categoria de disforia de gênero, ou seja, é um desconforto. Não é uma doença, é um desconforto. E como um desconforto, ele precisa ser olhado também. Porque esse desconforto, ele pode representar o quê? Uma dificuldade tão grande que eu posso entrar num processo, né, de autodestruição e, às vezes, também até de suicídio, né? Nós estamos no mês, inclusive, né, de combate, de luta, suicídio. E a questão da diversidade sexual, das pessoas que não têm esse apoio, muitas vezes tem uma fragilidade, o índice de suicídio nessa população também é alto, diz a lei. Eu só estava falando a mesma coisa, né? O sofrimento, né, que gera mental e emocional por esses estranhamentos, né? Ou esse desconforto mesmo, né? Então, assim, doença não é, né? Que isso fique bem claro, né? Para todo mundo que está ouvindo a gente e para o mundo, né? Mas que tem um sofrimento ainda, né? É inegável também, né? E é legal falar sobre isso, porque aí eu estou lembrando assim, recentemente, né, a transexualidade deixou de ser doença, e hoje é uma disforia. Mas por que ele continua no Código Internacional de Doença? Porque se ele não continuar, não vai existir políticas públicas para apoiar essas pessoas, para dar esse suporte que elas precisam. Que suportes são esses? Psicológico, médico, sabe? Então, se não tem no código, realmente é muito mais difícil de se buscar políticas públicas. Eu vou chegar na sigla, porque, assim, muita gente, como eu falei, né, acha, é mimimi, porque sigla não precisa ter sigla, mas a sigla também é com esse objetivo, é fazer com que as pessoas realmente encarem a questão da diversidade sexual como uma realidade, e uma realidade que precisa ser encarada para ser também buscadas políticas públicas para apoiar essas pessoas. A parada da diversidade, você pode até dizer assim, é uma esculhambação, porque não sei o quê. Como qualquer pessoa, você pode ver de tudo, né? Não é só porque é homem, não. Heterossexual está assim aí, ó, que faz besteira, que desrespeita,
que transa no meio da rua, tá sim. Mas toda vez que existe uma pessoa, né, da população LGBTQIA+, LGBTQIAPN+, mas aí sempre marginaliza essa população, porque é gay. Uma vez uma pessoa conhecida minha, o filho foi assaltado no Rio de Janeiro por uma travesti. A primeira coisa que disse foi porque era travesti. Que ódio porque era travesti. Era uma pessoa que estava ali, né, que estava cometendo um crime, mas isso não tem relação, a não ser, né, aquela questão da falta de emprego, mas não justifica. Então, ela é uma pessoa que cometeu um crime, mas independente desse lugar da sexualidade dessa pessoa. Mas a gente tem muito isso, né? Então, eu tinha uma coisa aqui que eu queria... em relação a essa questão de tirar de doença e tudo, a própria homossexualidade ela era considerada uma doença grave, né? Eu diria que até a questão vamos lá, né? Essa diversidade sexual e modismo, né? Porque é uma das perguntas. Gente, se a gente for ver a história da sexualidade humana, aí vamos lá para a Grécia, né? Que era vivido muito essa relação, principalmente, né, dos homens, com a naturalidade muito grande, tinha um conceito mesmo da perfeição, de aprendizado do aluno, mas existia. Isso ninguém questionava, ninguém combatia. Com a Idade Média, o cristianismo veio e disse assim, não, o paganismo não vamos deixar, não. E aí foi quando veio a questão do padrão moral do comportamento sexual reprodutivo. Então, foi a Igreja Católica, tá? Que trouxe isso. Tanto é que a gente pergunta assim, os índios, né? Quando eles viviam no lugarzinho deles aqui, e os portugueses não vieram para cá, né? A Igreja Católica veio catequizar. Como é que era a sexualidade deles? Era livre, viu, gente? Eles não tinham essa preocupação de ser homem com mulher, mulher com homem. Não, eles se relacionavam muito tranquilo. Com a chegada da colonização, né, e principalmente nessa questão do cristianismo, então foram colocando essas diferenças, essas barreiras, essas proibições. Então, é preciso a gente entender isso, que nem sempre foi proibido, não, tá? Nem sempre. Mas aí vem outros interesses, né? Outras questões que aí vão criminalizar ou vão adoecer, né? Porque os homossexuais, há um tempo, eles eram colocados nos asilos, nos manicômios, como doentes mentais, né? E eram levados, inclusive, condenados à morte e tudo. Então, é muito importante a gente entender essa história, porque assim, não é de graça, não, que a gente está no que está, não. E aí, aqui e ali vem movimentos que querem voltar a essa ideia, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado de não regredir, e sim, porque o nosso objetivo é qualidade de vida, né? E desde que esteja todo mundo bem. Vamos lá. E eu ia comentar também que antes, né, da Idade Média, os relacionamentos, né, eles também, que você falou, livres, né, livres mesmo, né, que até grupais, né, Sim, então, sim. que a gente, hoje a gente considera orgia, né, ou vários outros nomes, enfim, que o que se, né, foi se aprendendo é muita questão, assim, do comportamento de risco, né, de você ter cuidado de estar se preservando, mas não no conceito moral, né, se você quer brincar, se você quer experienciar com N pessoas, né, porque isso não é errado, né? Então, assim, Isso. isso antes da Idade Média também era o comum, né? Isso mesmo. E aí, a gente já está, inclusive, né, eu preciso ir começando a fechar, e são importantes essas informações que eu vou passar agora. Então, só para vocês terem uma ideia dessa questão da linha cronológica, né, em relação à questão da diversidade sexual, né? Então, houveram algumas resoluções que começaram a cair essa ideia, né, de homossexualidade como doença, né, e se ver de uma outra forma. Então, vamos lá. Em 1900, e agora é recente, né? Não pode dizer
Em 1973, a Associação Americana de Psicologia retirou a homossexualidade do seu manual diagnóstico e estatístico de distúrbios mentais, como distúrbio, doença. Então, a transexualidade foi agora recentemente, e a homossexualidade foi em 1973. Em 84, a Organização Mundial de Saúde e Conselho Federal de Medicina deixaram de considerar a homossexualidade como doença ou desvio, mas sim como orientação sexual, como a heterossexualidade. Apenas uma orientação. Em 1985, o Conselho Federal de Psicologia, aí, ó, o nosso, estabeleceu regras para a atuação dos psicólogos em relação à orientação sexual. Não podem colaborar com a ideia de tratamento e ou cura da homossexualidade. Então, se vocês verem psicólogo prometendo cura, ele está indo de encontro ao nosso código de ética, indo de encontro a, sabe, o documento do Conselho Federal de Psicologia. Então, porque a homossexualidade não é doença. E se não é doença, não vai ser tratada, ok? Bom, e aí, gente, isso é uma questão de direitos humanos. Isso não é favor, não. Aí, a Declaração dos Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos foi promulgado em 1997. Vamos lá. Direito à liberdade sexual, Declaração dos Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Direito à liberdade sexual, liberdade de todas as formas de amar, sem discriminação, independentemente do sexo, gênero, orientação sexual, idade. Eu estou falando de idade, mas estou falando de criança aqui não, tá, gente? Estou falando de idade em relação ao heterismo, né? Porque tem o preconceito em relação a pessoas mais jovens, enfim. Raça, classe social, religião, deficiências mentais ou outras. Então, essa é a Declaração Mundial de Direitos Sexuais e Reprodutivos, que todos nós deveríamos ter conhecimento. Direito humano. Então, viver a nossa sexualidade plena, com responsabilidade, né, conosco e com o outro, isso é direito, tá? Mas vamos lá. Antes de ir para a sigla, porque a sigla parece que está demorando, né? Mas vamos lá, termino com a sigla hoje. Eu encontrei, né, o conceito que eu gostei desse conceito de diversidade sexual, né? Então, chamamos de diversidade sexual as infinitas, veja, infinita. Sem infinita, não tem fim, né? Então, essa sigla pode aumentar, viu, gente? Vou dar essa notícia. Infinitas formas de vivência e expressão de sexualidade. A sexualidade humana é formada por uma múltipla combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais, tá? Então, ela é composta pelo sexo biológico, orientação sexual e identidade sexual. Então, é o que eu sou fisiologicamente, biologicamente, o meu desejo e como eu me construí dentro da cultura, do social. Então, a diversidade sexual é isso, né? Essas várias formas de viver a sexualidade. Aí vamos para a sigla, né? Que essa sigla é um processo. Onde é que está a sigla? Eu gosto lembrando que, né, a sigla ganhou mais duas letras, né? E o que era só LGBTQIA+, virou LGBTQIAPN. Lúcia, que danada é isso? E mais, ainda tem mais, viu? Porque não vai parar por aí. Então, o L é de lésbicas, lembrando que lésbicas são mulheres que se sentem atraídas sexual e afetivamente, né, por outras mulheres. Os gays, que são homens que têm atração sexual e afetiva por outro homem. Os bissexuais, ó, LGB. B, pessoas que sentem atração sexual e afetiva por homens ou por mulheres. Aí, os transexuais, pessoas que assumem o gênero oposto ao seu nascimento. Transsexuais, gênero oposto, é uma identidade relacionada ao psicológico, ele já não é mais aí o biológico. E não ao físico, pois, nestes casos, pode não haver mudança fisiológica para adequação. Porque as pessoas, até tinham os conceitos anteriores que diziam assim, para ser transexual tem que haver a cirurgia de readequação. Não, não. Tem pessoas que optam não ter. Mas o importante é como eu me sinto, como é que eu me vejo. Então, hoje eu atendo e tenho contato com pessoas que
Não quero fazer. Mas aí usam, né, esqueci o nomezinho, né, que é a atadura aqui, né, que vai... Ou tem pessoas que fazem uma mastectomia, tem pessoas que fazem a hormonoterapia, mas que muitas vezes faz isso, não faz a cirurgia da genitália, às vezes não faz nada disso, só com as vestimentas já fica tudo bem. Então, gente, transexual está muito mais como eu me vejo, não como uma mudança genital, necessariamente. Aí vem aquele que danado é o quê? Esse quê de queer é muito mal visto, tá? Até pela comunidade LGBT, né, que ia mais, nem sempre foi visto esse termo como uma coisa legal, mas nos últimos anos a gente tem compreendido, tentado compreender mais o que é que significa isso. Então, quando vocês escutarem, né, queer, que é Q-U-E-E-R, são pessoas do grupo que se apropriam, o termo, assim, é uma forma de designar pessoas que não se encaixam na heterossexualidade, que é a imposição compulsória da heterossexualidade ou contrário. Ou seja, eu não me enquadro nem nisso nem naquilo. Gente, que eu escuto de comentários, né, negativos em relação a isso, eu até respeito as opiniões, desde que as pessoas conheçam, leiam, né? O que a gente vê é que as pessoas elas não querem se dar o trabalho de ler, de entender, de refletir, de conversar, e já rotulam, porque alguém rotulou, eu recebi um WhatsApp, uma mensagem no Instagram, aí eu já demonizo. Mas você sabe o que é queer? Você sabe da diversidade sexual, da sexualidade, como ela é plural? Não, mas isso é uma piscina de Deus, né? Enfim. Então, claro que as opiniões vão divergir, não é isso que a gente está querendo que todo mundo pense igual, mas eu não tenho o direito de emitir uma opinião se eu não conheço a fundo aquele tema. Tá? Eu não tenho esse direito. Então, isso é muito importante. Qualquer tema, gente. Se eu não conheço, eu vou ficar calada, vou procurar saber, até converso como leiga, procuro, pergunto, mas eu não posso, né, ter uma opinião apenas por achismo, né? Vamos lá. E aí, já falamos em LGBTQ. E o I? O I é de intersexo. Que danada é intersexo, Lúcia? Já ouviram falar em hermafrodita? Antigamente era hermafrodita, né? Que tinha, né, a pessoa que nascia com os dois órgãos sexuais. Um era mais atrofiadinho, né? Um dos casos mais conhecidos no Brasil foi de Roberta Close, né? Que fez cirurgia e tudo, enfim. Mas de uns anos para cá, o termo é o intersexo. São pessoas que não se adequam à forma binária, né? Nem só feminino nem masculino, de nascença. Ou seja, seus genitais, hormônios, etc., não se encaixam na forma típica do masculino ou feminino. Ela está ali entre um e outro. Né? Em algum momento, até para a saúde emocional e mental, é importante que essa pessoa seja trabalhada e ver como é que ela vai se perceber. Né? E aí, como ela vai se perceber, é importante que vá construindo essa identidade sexual dentro dessa perspectiva dela. Por isso, ou dele, né? Por isso que é muito importante o apoio psicológico, né? Muito importante. Nós temos o serviço aqui no HC para atender, né, pessoas trans. É uma fila, não sei agora, mas falta profissional para trabalhar, porque o profissional não quer saber disso, que isso é coisa, né? Enfim, mas existe uma recomendação mesmo, né, de que a pessoa só inicie o processo de readequação, né, com 2 anos, pelo menos, de psicoterapia. Por quê? Porque aquilo pode também não ser exatamente o que a pessoa quer, pode ser um sentimento momentâneo, pode, mas é preciso todo esse arcabouço, psicólogo, endócrino, urologista, ginecologista, psiquiatra, porque aí pode saber se isso é uma coisa que tem algum a ver com transtorno psiquiátrico ou não. Porque algumas patologias psiquiátricas elas podem facilitar essa dificuldade, sabe? De identificação de gênero. Mas, assim, por isso que é tão importante esse acompanhamento. Mas tem pessoas que não, né? Que, feito tudo isso, não, realmente
Então, vamos dar esse apoio. Então, existe no SUS, né, esse serviço. Dizer que o serviço funciona bem não funciona, mas como qualquer outro serviço, né, de saúde da gente, da saúde e educação, a gente precisa melhorar, mas isso não quer dizer que não seja importante, é importantíssimo. É um avanço para nós no Brasil muito grande. Agora, precisa ser realmente melhorado e muito. Uhum. Vamos lá. No eu tive até a experiência da residência, né, do Espaço Trans. E na minha época a equipe era maravilhosa, agora é muito reduzida, né, para quantidade de demanda, né? Isso. Então foi bem rica a experiência. E tem outros hospitais também de prefeitura, né, do Recife, que também dão suporte psicológico para essa população. E acredito que, né, tenha que expandir mesmo, né? É importante que se expanda. E na rede particular também, né, Lúcia? Porque a gente Isso. fala do SUS oferta, mas e a rede particular? Oferta, né? Porque você também, você não, assim, né? Algumas famílias pagam planos de saúde, né? E cadê? Tem esse serviço, né? Uhum. Então, precisa realmente melhorar, né? Muito. Verdade. Bom, aí vamos lá. Então, saindo do intersex LGBTQI, vamos para o A. A é assexual, né? Então, pessoas que não possuem interesse sexual, por vezes se apaixonam, querem se relacionar afetivamente, mas não quer ter relação, né? É um desafio, né? Você se relacionar com uma pessoa que é sexual, né? Mas, vamos lá. Mas existe, tá, gente? Muita gente. Aí, às vezes, essas pessoas se relacionam com outro que meio que dá uma autorização, meio que de forma não verbalizada, para que o outro tenha outros relacionamentos. Aquele casamento, aquela relação que, assim, eu nunca transo, mas o meu companheiro, a minha companheira vai lá e eu faço de conta que nem sei. Tem muito disso, né? Fora a questão cultural, lógico. O P, vamos lá para o P. Pansexual. Eita, danou-se, agora vai. Pansexual. Pessoas que desenvolvem atração física, amor e desejo sexual por outras pessoas, independentemente de sua identidade de gênero. Então, venha-se embora. Eu escuto muito assim, eu me atraio por pessoas. Se atrai por pessoas. E aí, qual o problema? Né? Então, seja. E, finalmente, o N, né? LGBTQI, P e N. N de não binário. Pessoas que não. Porque o binário é o que se identifica, tá? Com o ser homem e ser mulher, o masculino e feminino. E o não binário, pessoas que não se identificam com nenhum gênero, se identificam com vários gêneros. Também. Parece que é a mesma coisa, né, gente? Mas tem minúciazinhas aí diferenciadas. E o mais, gente, é porque essa sigla está aberta. Eu tenho que dizer para vocês que é possível que daqui a um tempinho você veja mais letras aqui, mais letras e mais letras. Bom, por que a importância, né? Como eu falei anteriormente, para justamente dizer que, ó, nós somos diferentes. Não existe uma sexualidade, existem várias sexualidades. E como existem várias sexualidades, todo mundo precisa compreender isso e aceitar, né? E conviver. Não é só dizer assim, eu aceito desde que fique distante. Porque muitas vezes essas pessoas estão dentro da nossa casa, são os nossos filhos, né, nossos irmãos, enfim, nossos amigos. E aí, o que é que eu vou fazer com isso, né? Então, é muito importante, como eu falei também, as políticas públicas de saúde, como a Lei falou agora. A gente tem o SUS, mas assim, e aí? E o privado? O privado parece que não tem obrigação de nada, né? Só o público. Mas isso é muito importante. Vamos lá. E assim, a sigla, mais do que para colocar as pessoas em caixinhas e classificá-las, é uma ferramenta para ajudar a incluir e compreender a pluralidade do ser humano. Né? Bom, eu acho que a gente já. Eu vou terminar, Daniela, né? Eu vou só terminar, vou concluir. Qual é a minha conclusão? Né? Conclusão enquanto apresentação, né? Vocês podem fazer aí as. O que, que a gente tem a ver com isso, né? O que é que nós temos a ver com isso? Tem muito a ver com isso. Porque, veja, a falta de informação e a ignorância, como eu falei, né, faz com que a gente
perpasse de geração a geração esses preconceitos, né? E isso vai reforçar a intolerância, né? A intolerância, o desrespeito aos direitos humanos e o culto aos valores dominantes. Somos seres humanos que estamos evoluindo, né? Então vamos também evoluir nessa temática. Vamos nos informar, vamos conversar e vamos sim ter nossos pensamentos, nossas definições, mas baseado em conhecimento e não em achismo, nem no que o outro pensa. Vamos pensar todo mundo por nós mesmos. E é isso. Ô, Lúcia, muito obrigada. Contribuição maravilhosa, riquíssima. E que vai ficar aí, né? A gente soube que está gravando, então vai ficar aí. Para quem, né, tiver o interesse, né, de buscar o conhecimento. E seu tempo, né? Sua disponibilidade. Então, eu, a Lê, agradeço muito. A APTF, né? Em nome da APTF também. E terapeuta de família, né? E casal, lida com isso. Lida com essas temáticas. Sim. Então, é importante também a gente sempre lembrar, né, que não misturemos, né, nossos dogmas, né, pessoais, né, para, enfim, ter um comportamento profissional, né, mais ético, né? É, isso E, mesmo. e a gente está sempre aprendendo, sim. E que bom, né? Alguém tem alguma pergunta final, realmente para a gente fechar? Lembrando que, Agradecer. mais uma vez, que é um tema super amplo, tá, gente? Eu espero ter conseguido contribuir para motivar, né, para buscar mais informações. Eu me coloco à disposição, né, dentro da APTF, né, individualmente também, para que a gente possa continuar com esse diálogo. Mas quem quiser fazer perguntas ou alguma observação, né, enfim, fique à vontade, aproveitando, né, Daniel, esses minutinhos aí. É verdade. Como a Alessandra falou, realmente é enriquecedor, é um tema que busca. é, é, são tantas vertentes que se a gente ficar aqui, acho que a gente passa o dia inteiro conversando, falando, porque é muito abrangente, é largo, né? Um conteúdo onde, assim, e uma das coisas que você tocou no assunto que mais, assim, me chamou a atenção foi quando você mencionou a questão das escolas, né? E trazer essa realidade para dentro das escolas, né? Começar no âmbito onde a criança está inserida no conhecimento. Mas o que realmente me remeteu em que ponto escolar a criança está suscetível a esse conhecimento sobre a diversidade sexual. Na verdade, era esse meu ponto de dúvida. Porque, assim, a gente realmente falou sobre crianças, né? Foi colocado o termo criança, mas aí a gente entende que, no meu entendimento, eu penso, criança, adolescente, até que ponto a gente consegue inserir esse tema dentro das escolas sem agredir o desenvolvimento infantil, né? Essa dosagem ela é colocada, né, gradual, se vem de lá do, sei lá, do fundamental, do ensino fundamental, isso vai se delongando, né, até as séries superiores. Assim, eu queria só essa elucidação que me deixou nesse ponto de interrogação. Mas eu acho fabuloso esse projeto ser inserido, sim, numa grade curricular. Hoje, os alunos, como minha filha também, ela tem matérias, né, que são extracurriculares, né, que estão ali, que são chamados de projeto de vida. Então, eu acredito que esses projetos de vida, é importante ser inserido isso. Muito, muito bom, assim, a tua colocação, Daniel, e a tua dúvida, que é a dúvida de muita gente. E assim, como se dá, né, e sobretudo no que você colocou na escola,
As crianças menores, a gente não vai apresentar, né? Fazer uma aula sobre, e sobretudo diversidade. A diversidade sexual, é como você falou, ele é um tema dentro do guarda-chuva da sexualidade, que ele também tem um tempo para ser explorado, para ser conhecido. No geral, as crianças menores, a gente tenta dar muito mais informações sobre o corpo, tá? Sobre higiene, sobre a diferença de meninos e meninas, trazendo essa ideia de que meninos podem brincar com qualquer coisa, meninas podem brincar com qualquer coisa. Eu lembro que eu tinha uma atividade lá que eu botava um monte de brinquedo ali, tudo no meio da sala, e aí dizia assim, vamos lá, meninos e meninas, vamos lá, escolha aí os brinquedos. E aí, geralmente, eles escolhem os brinquedos que são mais levados para eles, né? Eles ganham, os meninos, no geral, né? Tem pais que já estão, né, no processo mais... Então, primeiro com os professores, né? Porque é fundamental trabalhar isso com os professores. E aí, de uma forma lúdica, quando surge a necessidade, porque isso não precisa ser no currículo das crianças pequenas, não, é diferente do ensino médio, né? O Fundamental 2 e ensino médio. Então, é muito mais daquela demanda que vem. Às vezes, a criança pequena, ela fica tocando na genitália dentro da sala de aula, tá? Então, o que é que faz? Briga? Não, assim, vai, tira a atenção da criança, dá um brinquedo, dá um lápis para desenhar. Já estou trabalhando sexualidade com essas crianças, né? Quando eu vejo dois meninos se beijando, né, na boca, né, criança pequena, então, de orientar, de que assim, essa história... Gente, criança não namora, porque criança não namora, criança é amiguinho, mas criança não é para namorar, não. Então, essa coisa do adulto achar bonitinho. Ah, meu filhinho tem uma namoradinha na sala. Não, tem não. E aí esse é o papel do educador e da educadora, de nós adultos, de colocar essa diferença. Crianças têm amigos, mas namoro não. E aí, porque se escuta muito, porque se acha engraçadinho, porque se vê na TV, sei lá o quê. Então, isso é uma coisa que é muito comum. E já é trabalhar a sexualidade. Então, orientando de que, sabe, as diferenças de que ser amigo, ser criança, a questão do corpo, né, da defesa do seu corpo, o seu corpo é seu, não deixa que ninguém toque sem sua permissão. Tudo isso é sexualidade, é prevenção, né, de abuso. Então, a sexualidade não é só, né, a relação sexual. Então, cada faixa etária, Daniel, ela vai ter suas nuances e sua linguagem, inclusive. Então, eu não vou falar para uma criança dar uma aula sobre, né, diversidade sexual, me falar, porque ela não vai entender e não é para ela, sabe? Ela tem que ir muito aos poucos, né, ter essas informações, né? E agora, para um pré-adolescente e um adolescente, a gente já precisa. Por quê? Porque a sexualidade já está ali para ser vivida na genitalidade. Né? Da criança pequena, a sexualidade é prazer, toque. Às vezes está no banheiro, é bem maior, né? Está no banheiro tocando, né? Então, assim, ela tá safada, a criança? Não, ela está se descobrindo, ela está tocando o seu corpo, vendo, sabe, o que é que acontece, está tudo bem, é saudável isso. Então, o adulto deixa ali, sabe, se não incomodar o adulto, deixa o tempinho da criança se explorar. Agora, as perguntas vão acontecer naturalmente, entende? A criança, quanto mais ela tem acesso a isso, ela vai ter curiosidade. E ela vai perguntando, então a gente vai respondendo à medida que elas vão perguntando. Já na fase da pré-adolescência e adolescência, a gente já tem que dar algumas informações, porque os nossos adolescentes estão tendo relação sexual aos 10 anos, aos 11, 12, 13. Isso mesmo, 13 verdade. anos, né? Então, se eu deixo para falar, porque eu não quero estimular, porque eles vão... Isso não existe, porque já está aí. Porque a internet já está mostrando, eles têm acesso, eles e elas já têm acesso na internet. Então, eu preciso correr atrás para dar a informação correta, tá? Porque tem crianças que já estão aí na pornografia, elas já estão se tocando, se masturbando, porque ali tem aquela, sabe? Aquela mulher, não só mulher e homem, porque na pornografia tem tudo, tem pornografia para hétero, para homem, para zoofilia, para pedofilia, tem para tudo. Então, eu não dou informação porque eu não quero estimular, mas a criança ou o adolescente muitas vezes já está tendo acesso, ou dentro de casa ou na escola, entende? Então, eu preciso ir devagarzinho, sabe, trazendo... Eu gosto muito da ideia de trazer dos adolescentes, dos jovens, o que é que eles gostariam de conhecer. Eu tinha uma caixinha, quando eu estava nas escolas, uma caixinha
de pergunta, deixava a semana todinha lá. Quando era um dia na semana, eu ia responder as perguntas de cada sala, e eles amavam, né? Por quê? Eu não adianta eu ir lá no tema que eles não estão afim de ouvir, né? Então, traz da necessidade deles. Então, isso é trabalhar, sim, dentro das escolas. Juntar os professores do plano pedagógico, na semana pedagógica, e fazer uma oficina com os professores, né, sobre sexualidade, como conversar com seus alunos, né, quais são suas dúvidas, entende? Então, tudo isso é. E o tema da diversidade sexual, ele vai encaixar aí também dentro dessa perspectiva do tempo. Às vezes, um adolescente com a mesma idade do outro tem dúvidas diferentes, tem vivências diferentes. Nem todo. Às vezes, eu estou numa comunidade que a menina de 12 anos já está vivendo a sexualidade, já transando, já está, sabe, com pessoas, inclusive, mais velhas. E tem outra menina de 12 que está brincando de boneca ainda. Então, eu tenho que ser sensível a saber o que é que eu falo para um, o que é que eu falo para outra, qual é a linguagem, o que é que ela, sabe? Eu não posso falar a mesma coisa para todos, entende? Respondi? Daniel? Acho que travou, Lúcia. Mas eu acredito que ele tenha escutado. Não vai ver depois. Mas esclareceu sim, viu? Respondendo a sua pergunta. Então vamos fechar. Agradecer a Fran, né, também que comentou, né, durante a nosso bate-papo, e a Fabiana também, que participou. Então, agradecer as duas aí. Isso. Daniel voltou? Daniel, você voltou? Daniel vai ter que fechar. Eu estou tentando voltar. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. É verdade, eu estou tentando voltar. Na verdade, eu estou aqui. Pronto, voltei. Minha tela deu uma travada aqui, mas estou aqui. Claro, olha só, foi esclarecedor essa minha dúvida. Você realmente elucidou, né, com sua fala agora. Realmente, eu acredito nisso. Acredito também nessa questão do respeito, né? Eu acho que tem que ter o lance do respeito. Esse respeito com essa diversidade, ela tem que vir lá de baixo, né? Do pequenininho, para que não haja essa briga, esse bullying, esse preconceito, né? Que eles realmente se encontrem na humanidade de maneira passiva e que consiga respeitar os espaços. Eu acho que é por aí. E a educação, né? Isso, exatamente. Educação é tudo, né? Obrigada pela oportunidade, adoro conversar sobre o tema, então até a próxima, né? Um beijo aí, cada um de vocês. Semana aí, bons dias. Tchau, Daniel. Obrigada também.